Fala pessoal, então na aula de hoje a gente vai trazer um passo a passo de como fazer um corte social, um corte clássico, um corte que pode parecer simples, e ele é simples, mas não quer dizer que ele pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, é um corte padrão, é um corte que você vai conseguir agradar. Você com certeza tem na sua barbearia tantos clientes novos, crianças e até idosos que cortam esse tipo de cabelo na barbearia. Então, primeira coisa, passe a máquina 4. Comece com a 4. Por que com a 4 eu estou orientando dessa forma neste vídeo? No caso do meu cliente aí, quem domina ali um pente corrido, quem já tem uma habilidade, pode já vir direto ali com a máquina 3 e 2, que vai dar bom. Mas se você não domina 100%, faz o seguinte, comece com a 4, porque você vai deixar um degrau menor para você conectar com o topo. Então, isso vai te facilitar muito, muito mesmo a sua vida. Beleza? Neste vídeo, nessa aula, eu não passei a máquina 3. Eu queria otimizar esse tempo aí, devido o atendimento ser no horário de trabalho normal. Então eu vim ali com a minha máquina 2, né? Eu trabalhei ali a máquina 2,5 conectando ali com a 4. Então, ou seja, eu já trabalhei aquela marca ali. A gente não trouxe ali a 3 ali para tirar essa marca, beleza? Mas você também pode fazer sem problema nenhum 4, 3, 2, 1,5 e 1. Isso vai te dar muita limpeza nessa graduação, porque você não vai ter deixado nenhum tipo de marca, né? Então, você que está iniciando, cara, utilize todos os pentes. Você que já tem habilidade, sim. Aí sim você pode fazer um corte desse aí com a máquina 2 e o e-mail, depois o restante você vai trabalhar com pente corrido, com a desfiadeira e etc tal, e vai ficar bem legal, entendeu? Mas para você que é iniciante, eu aconselho o quê? Máquina 4, depois você vem com máquina 3, depois você vem com a máquina 2 e 2,5, depois você vem com aquela 1,5, depois você vem com a 1 alta e 1 baixa. Então você faz essa graduação sempre ali, sempre fazer uma demarcação para você não passar uma máquina no mesmo lugar que você passou a outra. Você sempre passa um pouquinho abaixo. Beleza? Espero que tenha entendido, né? No caso aí do vídeo, eu fiz direto com a máquina 2, mas por quê? Eu trabalhei ali com a 2,5 e um movimento, né, de elevação ali, no movimento em C, na verdade ali. Na verdade eu utilizo bastante também um movimento de chute, né? Eu uso isso, né? Essa denominação, porque todo mundo vai conseguir entender, mas é um movimento de como se você estivesse varrendo, né? Olha lá, tá vendo? Esse movimento aí. Então, em algum momento que eu estou passando uma máquina 1 alta e eu quero elevar o grau dela até a máquina 1,5 e 2, eu utilizo esse movimento como se eu estivesse varrendo. Você nada mais é que você vai levantar, né, a traseira da máquina ali, ó, esse movimento aí, ó. Tá entendendo? E se você dá ó, eu uso ele baixo e em alguns momentos eu tanto utilizo em alguns momentos um momento mais de C, tipo decolando, como também utilizo esse movimento de varrida quando eu quero eliminar, ou seja, que eu não preciso, não vou pegar lá né, parar o que eu estou fazendo, vou lá pegar um pente 1,5 para fazer de repente uma área muito pequena. Então eu já faço esse movimento com a máquina. Olha lá, esse movimento aí, ó, tá vendo? Eu consigo dar um grau a mais nela. Então, se eu tenho uma altura, eu aumento ela mais. Se eu tenho uma altura, dá 1,5, né? Um alta. Então, eu consigo chegar até 1,5, conectando então com a máquina 2. Todos os cabelos dá para fazer isso? Sim, não é recomendado em todos. Em alguns cabelos são mais fáceis de você fazer, de pular esses pentes, beleza? Por que eu faço dessa forma? Contar um pequeno detalhezinho. De repente você que está me ouvindo já sabe disso, mas tem gente que não sabe, né? A nova geração bem provavelmente não vai saber.
Na época, né, assim, eu tenho 24 anos de profissão. Na nossa época, no início, ou até ali uns 5, 10 anos de profissão que eu tinha, não tinha nenhum pente de disfarce. Nem aquele 0,5 e nem o pente 1,5. É isso aí. Então, para você que é geração nova, acha que, digamos assim, é, que eu tô falando assim uma bobagem, tipo tal, ó, como assim não tinha? É só perguntar um barbeiro mais das antigas que ele vai te falar, beleza? Então, como a gente não tinha, a gente era obrigado a fazer criar, né, digamos assim, movimentos para você conseguir fazer um disfarce ou um degradê ou essa graduação. Claro que naquela época usava-se muito pouco disfarce. No máximo que as pessoas pediam era um corte militar, que era um corte mais raspado, que é nada mais é que o degradê de hoje em dia. Mas era pouco. A maioria cortava o cabelo nesse estilo aí que eu tô fazendo, ou até mesmo com o pé mais cheio, indo com a máquina 2, entendeu? Espero que tenha entendido, beleza? Então, eu vou rapidamente, já faço essa limpeza e vou pro pezinho, faço aquele acabamento no pezinho, bem padrão ali. É sempre legal você utilizar ali o pente, para estar sempre penteando ali, dando esse ajuste, né? Quando você for raspar o pezinho em alguns momentos, pega o seu dedo ali, fica naquela posição que eu tô ali, ó, que você segura e usa o dedo para dar aquela puxadinha, entendeu? Então, você encosta na navalha e puxa, né, a pele um pouquinho. Esse movimento, cara, esse movimento vai te salvar em muitos detalhes. Então, às vezes é mais fácil você acertar o corte ali da navalha ali quando você faz esse movimento do que quando você pega a navalha e arrasta. Entendeu? Então você encosta, vê a marcação onde você quer o pezinho e aí você dá um puxãozinho na mão. Depois você coloca isso em câmera lenta e observa isso direitinho, beleza? Agora a gente vai fazer uma conexão topo-lateral. Eu posso fazer essa conexão depois que eu cortar o topo? Claro que pode. Na verdade, ela é mais fácil. Mas por que eu mostro embaixo? Porque se eu fizer isso, não vai praticamente... Eu consigo ali conectar com os dedos ali, já praticamente quase 100%. Então, mas eu gosto de fazer, né, de mostrar, porque eu gosto de estar sempre ali mostrando ali um pente corrido, né? Mostrando como fazer, né? Porque é mais didático para você, beleza? Então, esse pente corrido, você vai fazer ele bem padrãozinho mesmo, né? Você ou faz ele dessa forma, elevaçãozinha, como eu fiz aí, sempre tirando um pouquinho, ou elevação não, por mecha, ou você faz por elevação. Você pode fazer esse pente corrido por elevação que vai funcionar também. É porque eu conecto bem ali para facilitar bem na hora que eu estou cortando aquela lateral, entendeu? Mas se você cortar o topo todinho bem cortado e depois for fazer o pente corrido só por elevação dessa forma aí, você já vai conseguir conectar bem esse cabelo, beleza? Porque aí vai ter um volume menor, o cabelo automaticamente vai entrar melhor no seu pente. Dica importante sobre pente corrido para você, essa é para você. Tesoura é importante? Cara, eu considero uma tesoura um tamanho médio para maior, ela melhor para pente corrido. Outra coisa, fio laser eu considero melhor também. É eu, gente, tá? Não se ofenda aí quem guarda fio da navalha, não. Eu considero fio laser melhor para pente corrido. Por quê? Porque ele segura mais o cabelo. Então isso facilita muito na hora que você está fazendo o pente corrido. O fio navalha também funciona? Funciona. Porém, a tesoura tem que ser a tesoura. Porque se você pegar uma tesoura qualquer e uma tesoura um pouco já cansada de trabalhar, ela vai ter muita dificuldade de cortar no fio navalha. Já se ela for fio laser, acredite se quiser, mesmo ali você sentindo ela meia dura ali, ela vai cortar, entendeu? Porque ela segura melhor o fio, beleza? Essa é a minha opinião. Cada um, né, tem a sua. Fica tranquilo. Se essa informação te ajudou, ok. Se não te ajudou, não se ofenda. Então,
Ali uma parte ali que eu não mostrei foi aquela parte ali do... Fiz um polimentozinho com a tesoura dentada também para facilitar, beleza? Agora, cortando o topo, eu fiz ali uma mecha guia. Eu separei rapidamente, cara, isso é muito rápido. Você tanto pode fazer ali puxando ali como se fosse um moicano, ou seja, puxando todo esse cabelo pro topo, como também fazer dessa forma aí, que eu acho até mais didático, se as pessoas, os alunos conseguem entender melhor dessa forma aí. Beleza, cara, faz aquela forma que for melhor. Só não corta, eu não aconselho. Só em alguns casos que o cabelo já está todo é, todo um angulado de forma correta, foi cortado de forma correta, que você vai cortar sem uma linha de corte. O que é a linha de corte? É essa mecha guia que eu fiz aí, ó. Eu estou seguindo uma linha de corte, tá vendo? Essa parte mais funda, eu estou seguindo ela, cara. Você é iniciante? Ah, eu sou iniciante, eu não estou ainda... Ok, cara. Mas se você fizer uma linha de corte e você seguir ela de forma católica, né? De forma ali que você não faz, você só vai cortar quando você estiver vendo ela. Se você não vê essa linha de corte, ou seja, se você não vê sua mecha guia, você não corta, certo? Deixa esse vídeo, cara, em velocidade, a maior parte dele em velocidade normal, para você aprender mesmo. É 20 minutos, mas de 20 minutos de conteúdo valioso, tá? Valioso. Então, qual é a forma ali? Você tanto pode pegar aquela mecha guia, jogar para um lado e cortar, e depois dividir ela de novo, jogar para o outro e cortar, como você pode pegar as duas, como eu peguei aí, e cortar, entendeu? Ah, Dailton, e as pessoas que cortam o cabelo de trás para frente, de trás para lá, divide para lá, divide para cá. Gente, olha só, vamos lá. Eu trago aqui nesse canal um conteúdo do dia a dia, certo? Entendeu? Não é um conteúdo para Instagram, não é um conteúdo para um workshop, não é um conteúdo para algo desse nível. É um conteúdo do dia a dia. Mas eu mostro no dia a dia, eu mostro com esses conteúdos que é possível sim trazer um resultado que não perca muita coisa para esses cortes, né? Então, com técnicas simples, como eu estou fazendo aí, é possível sim você trazer um conteúdo muito bacana. Então são técnicas simples, forma de cortar bem tradicional, mas que o resultado vai ficar muito legal. No final vocês vão ver, beleza? Então, simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Pega essa visão. Não foi eu que disse essa frase, foi um homem famoso aí, tal de Da Vinci aí. Beleza? Então, eu corto de um lado, já conecto, como eu estou no meu dia a dia, lembra que eu falei com vocês? Como eu estou no dia a dia, não estou dando um curso. Se eu estivesse dando um curso, eu ia fazer o topo, fazer a lateral, fazer uma coisa, fazer outra. Bem didático, para você não se perder. Mas como eu estou fazendo um corte no dia a dia, o que eu faço ali? Eu já, do jeito que eu cortei o topo, a parte do topo ali, do lado esquerdo, não, do lado direito. Direito meu, né? Meu que tá cortando aí. Desse lado eu já conectei ele. E da mesma forma faço do outro lado. Ah, Dailton, mas você está usando a mão de forma errada. Você não poderia estar usando dessa forma. Olha só. O câmera está lá na frente. Eu preciso agilizar. Eu cortei daquele jeito e deu certo. Entendeu? Você vira um pouco a mão. Claro, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. E também não é recomendável porque é uma posição um pouco irregular de você trabalhar. Como é algo rápido, que você vai fazer de forma rápida, pontual, isso não vai interferir no seu dia a dia. Você não vai no dia seguinte estar internado por isso não, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar também com um pouquinho dos mimimi. Existe muito assim, técnica correta de postura, eu concordo 100% nisso. Mas também tem muita coisa que se você seguir 100%, você fica igual um robô na barbearia. O seu serviço não anda. Então, pega aquilo que é muito importante e vai, né? E
coisas pequenas, que você vai levar 30 segundos para fazer uma coisa, e aí ela fica um pouco fora de postura. Você vai cortar o cabelo de uma criança, como é que você vai ter ergonomia? É difícil, né? Então, pega essa visão. O que eu estou acabando de fazer aí? A aferição, eu sempre afiro meus cortes. Por quê? Como eu falo aqui, é um corte do dia a dia. É um corte clássico, ó, tá vendo? Padrão. Não é nada para botar Instagram, não é nada para fazer isso, até não tem textura, não tem nada disso. É um corte padrão, mas acredite se quiser, gente. É um padrão, mas é um corte padrão que traz uma satisfação para o seu cliente. Domina o básico. Eu falo com essa molecada no sentido positivo, né? Da juventude que está começando. Domina o básico, meu filho. O básico. Faz o básico bem feito. Você já comeu uma comida que o arroz e feijão estava horrível? Você não quer comer o restante. Aí você vai comer lá, tem lasanha, tem arroz, tem feijão, tem tropeiro, tem isso, tem aquilo. Aí quando você bate, coloca o arroz e o feijão na boca, tá lá salgado, tá mal feito e tal. Você nem quer mais ver picanha, você não quer ver mais o restante da comida. Você tá entendendo? Por quê? Porque o básico foi mal feito. Então, aprenda uma coisa, faz o básico bem feito e depois sim, aí você vem com a picanha. Aí você vem com a lasanha, meu parceiro. Aí com um arrozinho feito bem feitinho. Se é que você tá conseguindo pegar o raciocínio aí, pega aí, parceiro. Aí sim, você vai chegar na sofisticação. Então, você sabe fazer um pezinho bem certinho, alinhado? Você consegue fazer um pente corrido de forma correta? Você sabe cortar um topo de forma correta? Você sabe fazer um degradezinho limpo? Ah, você sabe fazer aquilo, tudo que é o básico. Show? Aí sim, você pega esse básico e aí você vai fazer um corte bacana, estiloso, uma arte mais sofisticada para você divulgar no Instagram, para você divulgar em outras coisas. Eu coloco as fotos do Instagram minha, é foto do dia a dia. Eu sou meio relaxado com isso. Relaxado não. É porque eu trabalho muito e não tenho muito tempo para dar atenção no Instagram. É um erro meu, eu sei, mas eu coloco uma foto, as fotos que estão no meu Instagram lá, inclusive se você quiser seguir lá, ó, é Adailton Brito, Adailton underline Brito underline Barbeiro, né? Brito Barbeiro, Adailton Brito Barbeiro. Tem um underline entre as palavras aí, beleza? Me segue lá, você vai ver. É corte padrão, é igual a esse aí. Eu vou lá, tiro uma foto e posto, né? Eu ainda não tenho tempo para ficar dedicando um tempo só para rede social, só pro digital, beleza? Um dia nós chega lá. Show? Falo demais, ok, tal, pá. Gosta do meu jeito, não gosta? Gosta, se gosta, se inscreve nesse canal, meu parceiro. Beleza? Se inscreve aí, cara. Você tá me assistindo aí, se inscreve aí. Se não gosta, infelizmente, né? Só lamento pela sua vida, meu parceiro, e pela minha também. Mas é a vida. Você viu ali eu fazendo, né, que eu tava falando aí, um pentezinho corrigido ali, alguns detalhes no topo. É só uma correçãozinha. Agora eu venho com a pomadinha, depois do cabelo terminado, certo? A gente passa ali uma pomadinha ali e vou dar ali só uma enroladinha ali no topete. Apesar desse cabelo não ter topete, né, é um corte clássico sem topete, gente. Sem topete. Ali não teve elevação nenhuma. A gente cortou reto ali, ângulo reto. Eu gosto ali de estar sempre dando aquela provocadinha ali no topete para ficar um pouquinho mais encaixado o cabelo, mais bonitinho, né? Fica um pouco mais estiloso. Então, eu passei aquela pomadinha, dei aquela última secadinha ali para finalizar esse cabelo aí e ele ficar bem melhor, né? Fica bem mais bacana. Uma boa finalização, pega essa visão aí. Uma boa finalização salva um corte. Às vezes o corte nem tá muito lá essas coisas, mas às vezes você finalizou bem finalizadinho, já salva. Vou fazer uma pergunta aí. Você acha que esse rapaz aí corta cabelo, penteia o cabelo desse jeito? Ele penteia. Ele penteia, ele é caprichoso, ele penteia desse jeito. Por isso eu tô penteando desse jeito. Mas se ele não penteasse, eu ia pentear de uma forma bem organizada também, mesmo que ele deixasse bem bagunçado. Que é importante eu mostrar essa imagem para ele, a finalização bem feita. Então espero que eu tenha gostado do conteúdo.
Eu achei que o corte ficou bem legal, bem padrão, bem bacana, beleza? Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se comenta, tira sua dúvida, que é nóis. Forte abraço.